Gente do céu, será que Mercúrio está retrógrado hoje? Para quem não entende de astrologia, quando Mercúrio fica retrógrado, fica retardado, um pouquinho mais atrasado no sistema, todas as tecnologias param de funcionar. Essa dica aí para você, Júlio. Às vezes o problema é Mercúrio retrógrado. Não é o TI, entendeu? O problema não é a codagem. Você tá codando tudo certinho, mas Mercúrio não tá ajudando. Por isso que as coisas não vão para frente. Fica ligado nisso. Obrigada por terem esperado, pessoal. Agradeço muito. Esses problemas técnicos acontecem. A gente tem que ter, ó, paciência e manter o tom, né? Sempre mantendo o tom. Lindas e lindos, maravilhosos. E a Cíntia vai tentar agora mais uma vez, né? Dessa vez espero que a gente consiga escutá-la bem. E ela vai explicar um pouquinho sobre esses traços. Ela já começou a falar, não sei, acho que não deu para entender bem, né, no que ela estava querendo dizer, com os traços de personalidade que a gente tem, traços de caráter, né, para saber se a gente, por que a gente é assim ou assado, conforme o formato do nosso rosto, formato do nosso corpo. E ela estava me falando antes de começar a live que tem pessoas que são muito controladoras, e aí ela dá dicas de como agir de acordo com o perfil do corpo dela. Então tem várias dicas aí que vocês vão poder usar para melhorar mesmo a vida de vocês, né? De acordo com o biotipo físico que você tem, porque parece que é brincadeira, mas não é não. Isso influencia muito na sua forma de ser, de se relacionar. E sabendo disso, você tem mais autoconhecimento, sabe melhor se entender e também pode falar pro seu esposo, pra sua esposa, pros seus amigos, olha, eu sou desse jeito, então tem como você ser mais tranquilo comigo. Ela tava contando um caso aí de uma mulher que tinha um perfil e que dizia que toda vez que o marido, ela era muito controladora, e toda vez que o marido contrariava ela, né, não fazia o que ela queria, ela tinha vontade de voltar para casa da mãe, queria terminar o casamento e tudo mais. Parece uma coisa muito drástica, né? Mas o histórico dela batia totalmente. E antes mesmo dela contar essa história, a Cíntia meio que já adivinhou isso. E é um tipo de coisa que você fica de queixo caído, porque você fala assim, nossa, não tem nada a ver isso, né? O que o formato do meu rosto, do meu corpo influencia nas minhas decisões ou em como eu sou. E aí, conforme ela vai falando, você vai vendo que, cara, bate tudo mesmo. E é mais uma técnica, mais um conhecimento, uma sabedoria pra gente ter, né, na nossa vida, para aprender a viver melhor, se comunicar melhor. E, e aí, terminando o assunto que ela tava falando, né, a história, a mulher tinha vontade de sair, embora abandonar o casamento toda vez que o marido contrariava, e ela não percebia quanto controladora ela era. E no ambiente de trabalho, tudo bem, porque ela era chefe, todo mundo tinha que obedecer. Mas quando chegava em casa, o marido não queria fazer as coisas que ela determinava, né? Porque ela achava que ela era chefe do marido em casa também, né? Quantos maridos e mulheres aí, né? Os homens podem falar melhor que a mulher, às vezes, é chefe no trabalho, chega em casa, quer mandar nele como se ele fosse funcionário também. E ele não é, né? Então ela não respeitava essa mulher da história. E ele acabou. Ela descobriu isso durante a sessão com a Cíntia, que ela era muito controladora e que ela precisava trabalhar isso melhor. Falou pro marido, e aí juntos, e aí sim, usando a comunicação não violenta, usando. Porque ele ficava indignado. Pô, eu não posso falar um não pra minha esposa, que ela quer me abandonar, que ela quer sair do casamento, que ela quer voltar para casa da mãe. E aí a Cíntia conseguiu identificar que era esse traço de personalidade dela, no caráter dela, que fazia com que ela agisse dessa forma. E sabendo disso, ela começou a evitar esse comportamento. E o marido, entendendo que não era com ele, né, o problema, mas sim que era uma coisa interna dela, passou a entender melhor ela e não também querer acabar com o casamento por conta disso, né? E aí eles se entenderam ali só com a conversa e com o autoconhecimento mesmo. E por isso que eu acredito que seja tão importante para a gente se conhecer e usar técnicas diversas, né? Como essa que a gente vai trazer aqui hoje e outras, né? Seja
o Eneagrama, não sei se vocês já conhecem, a astrologia e uma série de outras técnicas que existem que não são nenhuma melhor ou pior que a outra, né? Todas são boas e todas vão te levar para um lugar de autoconhecimento, para um lugar que você entende melhor quem você é, por que que você funciona desse jeito que você funciona aí, tipo seu manualzinho, sabe? Acho que ao longo da vida a gente vai construindo o nosso manualzinho e vai entendendo ele para conseguir se relacionar melhor. Se eu sei que eu sou estourada em determinadas situações, eu vou evitar me colocar naquelas situações, né? Ou eu vou, quando eu vir que eu tô estourando, traçar uma estratégia para me equilibrar. Uma coisa que a gente fala muito é sobre controle da raiva, né? É, eu sinto sempre que eu sempre fui uma pessoa muito que tinha muita raiva, muita violência, muita agressividade dentro de mim. Até isso me fez procurar a comunicação não violenta. E eu percebia que eu não sabia lidar com isso. Quando eu ficava com muita raiva, eu queria descontar por aquilo para fora, para me sentir melhor, né? Para me expressar. Mas aí eu esperava chegar num pico de raiva absurdo, que eu já não tinha mais autocontrole. E aí, com o tempo, e João, todos quase que estão aqui conhecem, sabe disso, explodi muitas vezes até conseguir ter autocontrole. Mas depois, com autoconhecimento, com conhecimento sobre comunicação não violenta, entre outros, né? Eu fui aprendendo a administrar essa raiva. É que nem quando a gente quer comer alguma coisa. Você consegue ver seu nível de saciedade. Ah, comi o suficiente, tô bem ou não. Cintia acabou de chegar aqui, já vamos colocá-la aqui para falar com a gente. E então você vai medindo o nível de raiva que você tá, o nível de ansiedade. Isso serve para todos os sentimentos. Desde quando ele tá pequeno, quando ele é uma ondinha, uma marolinha. Porque se você tentar controlar uma ansiedade, uma raiva, uma fome, quando ela tá uma tsunami, uma avalanche, você não consegue mais, é fato, tá maior que você. Mas se você consegue aprender a identificar ela pequenininha, lá quando você começa a pensar aquelas besteiras que passam na nossa cabeça, tipo, nossa, vou matar essa pessoa. Pô, isso aí já é um ótimo sinal que você tá com muita raiva, né? Então aí você já deve procurar fazer alguma coisa para se controlar, né? Criar uma lista de estratégias, por exemplo, é uma coisa que eu costumo fazer para me livrar de raiva, de ansiedade, de outras coisas. Que aí a hora que eu começo a perceber que bate essa sensação, eu já vou atrás da lista, o que eu posso fazer? Ouvir uma música, relaxar, sair para andar. Sim, já tá esperando você aqui já dando umas dicas aqui de autoconhecimento, aproveitando, né? E agora, como Bom, eu estamos? tive que trocar de celular. Tá bom o áudio? Bom, Ai, graças a tá Deus, mais agora ficou escuro aqui o perfeito, que ambiente bom. também, mas vamos lá. Vamos, o negócio é agora. Sem problema. O importante é que a gente te vê e te ouve Então, bem. maravilha, é isso que importa. Então, vamos lá. Primeiro, eu não vou falar muito dos traços de caráter, depois a pessoa entra na minha página para entender melhor. O objetivo aqui é a gente mostrar o que é uma análise, né? Olhando a análise, a pessoa já vai ter um contexto geral, como é que funciona, e aí, quem quiser se aprofundar mais, é só. Mas se você puder, Cíntia, só Ah, retomar tá. aquilo que você falou antes, porque não deu Beleza, para então ouvir vamos lá. nada. Não precisa ter pressa. Maravilha, então vamos lá. Todos nós, se quem tem mais de 7 anos, já passou por cinco traços de caráter, 3 etapas de desenvolvimento, a fase oral, anal e genital. Nas 3 fases, são 5 etapas, que é a etapa do esquizoide, que é o período de concepção, quando a mãe está grávida, depois, quando a criança nasce, já vai para o período oral. Quando a criança está engatinhando, aí vem para o psicopata. O psicopata não é o que mata, tá? É traço de caráter. Isso é bom deixar bem claro, porque às vezes eu trato muita pessoa, você é psico, não sei o que, psicopata, aí a pessoa fica, ai meu Deus, eu sou psicopata. Não, não, é traço de caráter, não Uhum. tem a ver com psicopatia, não, tá? Mas como eu uso a nomenclatura de que os criadores, né, da técnica colocaram, então, para ser fiel a eles, eu mantenho. Masoquista não é o que sofre, também o que gosta de sofrer, é traço de caráter. E por último, o rígido. Então, quando a gente olha um corpo,
todos nós temos esses 5 traços, ou seja, tá distribuído no decorrer do corpo, né? No formato do rosto, dos olhos, da boca. Então, quando mapeia, dá para saber, por exemplo, se a pessoa tem facilidade de se comunicar, para dar palestra, para trabalhar na área de comunicação, dá para saber tudo isso. E na análise da Mari, ela nem precisaria falar que trabalha na área da comunicação, porque ela nasceu para comunicar. Ela tem essa facilidade de comunicação. E outra coisa, quando a gente olha para a Mari, é interessante porque dá vontade de ficar perto, dá vontade de abraçar. Isso quer dizer o quê? Que a Mariana é uma pessoa que é acolhedora, que só de olhar o corpo, ele mostra isso, então dá vontade de estar perto. Se fosse uma pessoa muito magra, osso aparente, aquela pessoa envergada, a gente tem um certo distanciamento. Porque o corpo não quer abraço, ele não quer contato físico. Então, só de olhar o formato do corpo, a gente já tem uma inclinação. Eu quero ficar perto, eu quero abraçar. Ou então, eu acho a pessoa bacana, mas eu não quero chegar muito perto, não. Então, a gente já tem isso inconscientemente. Né? Com o estudo, então, se aprofunda ainda mais. Como é que faz a análise? Antes da gente estar aqui, né, eu e a Mari, a gente teve um encontro antes, né, e onde eu mapeei ela inteirinha. A pessoa não pode estar maquiada, por quê? Igual ela tá com um delineador no olho, e isso já muda o traço do olho. Então, precisa saber o formato, se é simétrico, se não é, como que é o olhar dela, se conecta, se é um olhar mais distante. Então, tudo isso dá para analisar, mas tem que estar sem maquiagem. Outro ponto, a pessoa, se fez algum procedimento estético, precisa falar. Vamos supor que a Mari tivesse feito harmonização. Daria diferença. De geral, né? Tá Exatamente, daria diferença. Do mesmo jeito, se tivesse feito micropigmentação na boca, tenderia mais a um traço. Eu falaria, você é muito assim. Aí eu falo, não, mas eu não sou assim, não. E ficaria incompatível. Então, por isso a necessidade de falar. Então, se a pessoa fez a harmonização, ela tem que trazer uma foto, né, de antes de fazer a harmonização para saber como é que é o traço ali original, né, sem essa alteração. Porque senão... Hoje, olhando assim na internet, não dá mais para saber como é a pessoa, né? Os filtros mudam a gente completamente. As harmonizações estão deixando as pessoas totalmente diferentes. Exatamente. Né? Então, é a questão de moda. O rosto que estava na moda até então era formato quadrado. Agora já é mais triangular. Então, já muda. Então, o formato mais quadrado é um formato mais masoca, ou seja, uma pessoa mais planejadora. Agora, esse formato mais triangular é mais psíquico, é mais negociadora. Mas fala assim, nossa, você é uma pessoa negociadora. Não, não sou. Por quê? Porque não é o traço nato, foi modificado. Né? Daí a importância. E deixa eu fazer uma pergunta. Mesmo que a gente modifique, isso não muda a personalidade, não muda. Né? Porque é o traço de origem, não altera. Cirurgias plásticas. Né? É importante falar também, né? Eu fiz lipoescultura, vai dar diferença. Né? Eu não tinha cintura e fiquei acinturada, dá diferença. Né? Então é importante qualquer procedimento falar, porque tem alteração, vai oscilar. Às vezes é um pouquinho, outro, mas esse pouquinho faz diferença aonde é. Por exemplo, vamos supor que a Mari e eu tivéssemos o mesmo gráfico. Só para entender o que é o gráfico, depois que eu faço o mapeamento, vai sair assim, ó. Olha que legal, toda uma tecnologia, gente, não é só no olho, não. Aqui dá para ver o seguinte, que a Mariana, ela tem, o mínimo que ela tem é esse azulzinho, que é o esquizoide. O que significa? Que ela teve menos trauma na fase de gestação. Não teve muitos traumas. Se perguntar para sua mãe como é que foi a sua gestação, ela fala, foi uma gestação tranquila, foi uma gestação muito provavelmente planejada, foi tranquila porque não teve traumatizações. Agora, quando tem muito impacto, morre alguém quando a mãe está grávida, ela está desempregada, de repente o pai da criança não quer saber, não quer assumir, então tudo isso interfere. Mas isso não quer dizer que a criança vai ter esse traço alto, porque é a interpretação do bebê e não exatamente o que acontece do lado de fora ou o que ele está sentindo ali dentro. Então, toda essa etapa, até os 7 anos, é justamente o que a criança interpreta. Então, não tem, meu pai fez isso, minha mãe é carraça, que não sei o quê. Pai e mãe fizeram o melhor com o que eles tinham, e aí a gente tem o formato que tem por conta dos recursos que a gente adquire para lidar com aquela dor. É uma dor muito intensa, então o nosso organismo vai moldando
né, por conta dos nossos traumas, então já fica com uma desculpa a menos, exatamente. né? Vamos nos Não tem como responsabilizar. responsabilizar. Então, Mari, no seu caso específico, esse traço esquizoide é o que você tem menos. Mas significa que você não usa? Não. Tem que ver aonde ele está distribuído no seu corpo. No teu caso específico, está no olho. Daqui a pouco eu vou especificar por partes, né? Então, isso daqui te dá um superpoder enorme no olho. Quando eu fiz a formação, a primeira formação, eu sou igual a você, é o que eu menos tenho, mas é o que eu mais, que é na verdade isso aqui, ó, mas é o que eu mais uso. Na minha análise, bateu quase tudo, só não isso. Eu falei pra menina, mas eu uso mais esquizoide. Ela falou assim, não tem como, porque você quase não tem. E pra mim não fazia sentido, é o traço que eu mais uso, né? Eu tenho uma testa mais alongada, o olho grande. Então é um traço bastante presente em mim. E é a área de mielinização. Só para entender o que é mielinização, quando o bebezinho nasce, ele nasce todo molinho, né? O pescocinho tem que ter todo um jeitinho para pegar. Então é como se fosse um fio desencapado. À medida que vai encapando esse fio, ele vai ganhando estabilidade, né? Vai ficando durinho. E aí é a mielinização do traço. Então a hora que está aqui, os traumas estão registrando aqui, ó, o formato do rosto. Aí, assim sucessivamente até a área genital, aí acaba. Aliás, a mielinização vai acontecer durante todo um processo de vida, mas principalmente vai ser marcado mesmo até os 7 anos. Então, o que você tem menos, Mari, é o esquizoide, tá? O que você tem bastante, olha só, são os outros 4 traços. Embora esse vermelho tem menos, se comparado, ó, aqui, ó, 25, 25, 23, tem 20. Só que esse psicopata, a partir de 15, ele domina tudo, né? Ai, saiu. A partir de 15, ele domina tudo. E você vai entender o que é essa dominação desse psicopata na tua vida. Né, os traços, né? Tirando o esquizoide, o resto tá bem equilibrado. Não tem esse bem equilibrado. Quer dizer que você é uma pessoa distribuída. O que significa? Significa que a tua genialidade está na combinação deles. Tem pessoas que têm pico, são 2 altos, né? Então a pessoa vai funcionar mais nesses 2. No seu caso, não. Você pode oscilar entre um e outro, dependendo do que acontece na sua vida. Então a sua genialidade é esse combo de recursos você utilizar da melhor forma possível, porque são muitos recursos. Então, bora lá? Ah, tá. E a análise, a pessoa tem que estar com uma roupa de academia, até porque tem que ver o contorno do corpo, né? Não adianta estar com uma roupa larga, porque o objetivo é ver justamente a cintura, né? O delineamento o delineamento corporal. Então vamos lá, Mari. Eu fiz várias anotações aqui e vai ser muito legal essa devolutiva aqui para você. Bom, de forma geral, gente, esses atendimentos, né, particulares também, para quem quiser sim. fazer aí, não expondo na internet, né, mas fazer de forma privada, só entrar em contato com ela, que ela vai lá, marca com você, faz tudo em sua análise, joga no gráfico, te explica o que está me explicando, que aí sim você consegue entender bem as suas características, porque você age como age, pensa como pensa, e como fazer para usar essas qualidades que você para melhorar a sua vida, né? Com certeza. O objetivo é a gente ter uma vida leve, né? Para que ter uma vida pesada? Para que ter uma vida carregar peso, né? Não tem necessidade. Bora ter uma vida leve, uma vida com fluidez. Vamos lá, Mari. Você é uma pessoa, 50% de você é emoção, 50% de você é razão. Então, tem momentos que você é muito racional e tem momentos que você é muito emocional. Então, você vai oscilar, dependendo da situação. Tem hora que você fala assim, mas eu não queria chorar, mas eu tô com vontade de chorar. Isso eu queria estar mais racional, eu queria estar mais, né, uma visão mais analítica, mas você vai estar mais racional. E vai ter determinados momentos que você vai estar mais emotiva. Então, você vai oscilar de acordo com o que acontece na sua vida. Tem gente que é muito racional e é o tempo todo. Quer dizer, por exemplo, que a pessoa é muito racional, ela não sente? Aliás, ela vai ter dificuldade do sentir, mas quer dizer que ela não se importa? Não, é um se importar de forma diferente, não com a emoção. Né? Então, por exemplo, um casal se separou, ele não vai lá dar um abraço na pessoa, mas ele vai perguntar, e aí, já tem advogado? Ele vai tentar resolver, mas não de forma, né, emocional, e sim de uma forma mais racional.
né? Quando a gente é mais emocional, Nossa, fala, nossa, a pessoa insensível. acabou de perder nível. E sendo que a pessoa às vezes é racional, Exato, ela tá ali super sentindo, mas a gente julga pelo como a gente é, né? Isso exato, até é uma dica aí pra gente exatamente. sabendo disso. Do mesmo jeito que uma pessoa muito racional, ela fica entendendo, mas pra que tudo isso? Chorar, uma coisa dessa? Nem é tudo isso. Porque também tem dificuldade de entender, se sentir tão, né, aguçado também. Você, Mari, é uma pessoa que, se você não entende, não faz sentido. Você precisa entender. Então, tanto na sua área, né, ser jornalista, trabalha em comunicação não violenta, então se derem alguma coisa para você desenvolver, se você não entender o porquê, para quê, de quê, você não vai conseguir fazer o que pediram, porque você precisa entender, para que isso aqui? Como é que faz isso aqui? Então você precisa dessa profundidade, você não gosta de coisa rasa, você gosta de entender a fundo. Tá fazendo sentido até aqui? Tá. Medo. Ó, inovação. Você é uma pessoa que é inovadora e gosta muito de inovação. Tudo que é diferente, tudo que é raro, tudo que é novo, tudo chama atenção. Inclusive, quando você vai comprar uma coisa, você vai no mais caro, porque é diferente, é exótico, enfim, é raro. Então, você tem essa característica, você gosta da inovação e você busca isso. Embora você seja uma pessoa que precise de rotina, mas uma rotina para você ter uma qualidade de vida, tipo, você acorda tal horário, vou para academia, vou para não sei aonde, mas você não gosta de ficar presa à rotina, você gosta de ter uma certa flexibilidade de fazer o que você tem vontade. Né? Você vai fazer o que você precisa, mas você quer uma flexibilidade. Se for assim, nossa, eu tenho horário para tudo, não vai funcionar para você. Talvez, eu estou fazendo um curso de inglês, eu preciso ter uma disciplina. Beleza. Mas ficar engessada com muita coisa te aprisiona. Você precisa de espaço, de liberdade, porque senão você se sente presa. Total. Faz todo sentido. Eu até brinco que eu tenho dedo meio podre, porque sempre gosto das coisas mais caras. Tem várias coisas na minha frente. E aí eu tenho que escolher uma, eu olho, quanto que é o preço desse? Sempre é o mais caro. Coincidentemente, agora eu entendi Não, por mas quê. tem a ver com o traço, com todo o processo que você viveu da infância até agora. Outra coisa, você é uma pessoa seletiva. Quem olha você tem vontade de abraçar, tem vontade de estar junto, tem vontade de estar com você. E você gosta de estar com pessoas a maior parte do tempo. Só que você não vai ser uma pessoa que vai considerar todo mundo amiga. E também não é uma pessoa que vai levar para tua casa qualquer pessoa. Então, para levar para sua casa, você seleciona, tipo assim, comportamento, como é que ela age. Então, você analisa muito. Então, às vezes a pessoa te olha e fala assim, minha melhor amiga é a Mari, que não sei o quê. Para você, não, mas para a pessoa é. Porque você é seletiva. Já tá a risada. Você já veio na minha casa, você sabe que pode saber que é muito benquista para mim, porque eu não trago É. qualquer pessoa para dentro do meu agrado, não, porque para mim o lar é um lugar muito importante, não entra qualquer um, não. Então, se você veio, você faz parte desse grupo E, seleto. Mas isso é um pouco difícil. Você quer. Eu gosto muito de pessoas, mas realmente eu faço essa seleção sem perceber. não, mas tipo assim, não existe certo e errado, existe um jeito de funcionar. Entende? Então, por exemplo, você ficaria na dor se você se cobrasse. Eu queria ser igual fulano, que todo mundo recebe em casa, que faz um suco de caju, um bolo de, mas eu não sou. Não, você não é. E tá tudo certo. Entendeu? Você é mais seletiva. E é assim, é uma forma de proteção que o teu corpo entendeu que te protege do que simplesmente encontrar a pessoa, vem aqui em Uhum. casa, nossa, gostei de fulano, nossa, fulano é maravilhoso. Não, você não é, tem gente que é assim, né? Mas você não. É assim, ele gosta de estar com muita gente, por ele a casa estava cheia de gente todos os dias. Ou ele tá com muitas pessoas todos os dias. E eu já me descobri um pouco sensitiva, não sei Ah, se vai chegar lá, vai vocês chegar. acreditam ou já. E aí protege realmente, eu percebi. É outra coisa, você tem uma necessidade muito grande de. Aliás, não é necessidade. Você, querendo ou não, você não passa despercebida. Por mais que você fale, eu não quero que ninguém me veja saindo numa festa e tudo mais, você não passa despercebida, você é notada.
né? Por mais que você fale assim, quer saber, hoje eu vou ficar com a roupinha mais, né, chinfrim, porque eu vou ali só na padaria, você vai encontrar um monte de gente, né? Por mais que você não queira, não quero ver fulana, oi Mariana, tudo bom, tá? Então você não consegue passar despercebida por conta da sua estrutura física mesmo, tá? Se você fosse uma pessoa magra, alta, muito alta, aquela pessoa bem magrela, com os ossos aparentes, aquela pessoa passa pela gente e a gente nem percebe. Fala, nossa, fulano veio, nem vi. E parece que se teletransporta, é uma coisa incrível. Mas no seu caso, não. Você. E por que faz isso para as pessoas, Cíntia? Porque uma pessoa mais magra passa mais despercebida e uma Não, mais não, não, não tem gordinha passa muita. Não, mais não, não tem a ver com ser mais magra ou mais gorda, não. É questão de estrutura física. O mais magra que eu falo é a pessoa que tem uma estrutura física que é bem magra, com os ossos aparentes, chega a ser meio envergada às vezes, que é um traço muito forte do esquizoide, quando ela tem muito no corpo. Então é uma pessoa que parece que ela está toda desleixada, o jeito dela sentar, totalmente desconectada, mas é o jeito que a pessoa tem de existir. Né? É o jeito que ela tem Uhum. de existir, ficar daquele jeito mesmo. Ela não tem a necessidade de sentir. Sentir para ela é dor. Então, quanto menos sentir, melhor. E tem gente que precisa sentir para se sentir viva. É interessante, né? Ah lá, ó, não tem como passar despercebida, Que ela já legal. acorda plena, linda e arrumada. Não passa despercebida de jeito nenhum. Agora, Pago, tá aqui. reconhecimento. Você é uma pessoa que precisa de reconhecimento. Quando você vai fazer alguma coisa, se tiver se tiver não, tem que ter um reconhecimento para te estimular. Se falar assim, faz aí, ninguém vai ver, tal. Não, faz não. Você vai procrastinar, não vai ter interesse de fazer não. Então tem que ter esse reconhecimento, para você é muito importante. Necessidade de controle, 43%. Você é extremamente controladora. Você quer controlar as pessoas à sua volta, tudo que acontece, para você se sentir segura, né? Tem um porquê esse controle, não é controladora só por ser. Não, tem todo um porquê. Vem lá da infância, quanto mais controle você se sentia protegida, quanto mais vulnerável se sentia exposta e se sentia humilhada, trocada, traída, excluída, enfim. Agora, a autocobrança é muito alta, em 68%. Você se cobra muito, o tempo inteiro. É como se andasse com um chicotinho, sabe? Eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Né? É uma autocobrança muito grande. Tá fazendo sentido, Mari? Total. Quem acompanha meus stories aí do meu melhor tom, eu tô sempre falando de autocrítica. Hoje, inclusive, falei sobre isso, que é um tema que assim, eu tô trabalhando diariamente. E eu passo ali no meu melhor tom justamente as coisas que eu tô vivenciando, né? E trazer que essas coisas são naturais e que todo mundo passa e compartilhar como que eu tenho feito para melhorar nessas questões, né? Eu já fui uma pessoa que se não tirasse, eu era uma criança que se não tirasse 10 em todas as matérias, eu chorava. Eu já tive crises de choro por não tirar 10 nas matérias. Claro que já faço terapia desde essa época, né? Já deu para melhorar. E a gente justamente vai se autoconhecendo e vai achando estratégias para melhorar essas coisas, mas ainda tem um espaço, ó, É, é 68% para muito, melhorar. é muito, é muita cobrança, né? Trabalhar, mas vai sumir essa autocobrança do dia para a noite? Não, mas tem como trabalhar para se cobrar menos. Eu devia ter ido não sei aonde, eu devia ter ido não sei. Não, peraí, não, hoje eu tirei para descansar e tá tudo certo. Amanhã eu faço, vou delegar isso, aquilo, então, para ficar mais tranquilo, para não ficar com tanto peso, tanta. E geralmente essa autocobrança aparece aonde no nosso corpo, Cíntia? Essa parte Tem que um eu falo lugar? assim, não tem assim, não tem um local específico, é no corpo, né? É quando tem um traço bastante evidente em várias partes do corpo, então tem bastante cobrança, autocobrança. É mais nas últimas duas fases, que é o masoquista e o rígido, né? Que são os traços mais perfeccionistas, que são os traços mais exigentes, que se cobram muito, e muitas vezes procrastinam, porque se estão fazendo um projeto, por exemplo, e se não tiver perfeito, não quer colocar em prática. Tem que estar perfeito. Só que a perfeição não existe. Né? Para começar algo novo, vai precisar de ajuste. Conforme coloca em prática, vai tendo, né, esse ajuste e vai melhorando. E não do nada, né? Vou começar, já vai ser perfeito. Não tem como. Só que esses dois traços, igual você falou,
nota 10 em tudo. Então, autocobrança, para que nota 10? Né? Por que tem que ser o 10? Se for o 9, quer dizer que tem um conhecimento bacana, mas não, tem que ser o 10. Então, é uma autocobrança, assim, enorme. Agora, Maria, a gente vai... Tem uma chama Mirella, que ela um dia... Essa é uma frase que todo mundo até já conhece, chama feito é melhor que perfeito, né? E aquilo parece que eu falei, vou tatuar isso na minha testa para eu parar de ser perfeccionista e olhar no espelho toda hora e lembrar disso, né? E ajudou muito depois que eu passei a trazer essa frase para minha vida. Me ajudou a empreender, por exemplo, quando a gente é muito rígida, né? A gente não consegue, muito perfeccionista, realizar nossos sonhos, porque a gente não põe nada em prática. E aí comecei a ouvir essa vozinha que falava, ó, feito é melhor que perfeito. E desde conseguido pôr minhas coisas meu carro na rua, né? Minha banda para tocar. Mas assim, com certeza é sempre bom a gente ir melhorando isso e tornar cada vez menos perfeccionista. Exatamente. Agora a gente vai separar por partes do corpo, tá? Então, o que sua cabeça, o formato da sua cabeça diz? Como é que você pensa? Né? Vamos entender aqui. Só para as pessoas saberem, são 5 traços. Então, eu dou uma nota, quando eu avalio o formato do rosto, de cada traço, porque tem os traços, a gente não tem um traço só, a gente tem todos. Então, tem que mapear onde é que eles estão. Então, cada um tem uma especificidade. Então, como é que você é? A sua forma de pensar. Você é muito intensa. Se você está feliz, você está muito feliz. Se você está triste, você está muito triste. Então, é uma intensidade muito grande. Outra coisa, você tem uma intuição muito forte. E essa intuição vem de um superpoder que você tem de adivinhar o que o outro está sentindo, por exemplo. O que o outro está precisando. Então, você olha, sei lá, para o seu marido, para alguém da família, ou até alguém desconhecido, você fala, nossa, fulano está precisando de um abraço, está precisando de um chá, está precisando... Você tem esse superpoder. Quando não é legal? Quando você espera que o outro faça o mesmo por você. Porque quem tem muito esse traço, acha que amor é o outro adivinhar. Se eu falar que eu quero chocolate, aí não é amor, porque eu pedi. Então, eu tenho que adivinhar que eu quero chocolate. Só que não, quem tem um superpoder é você, e não a pessoa, né? Às vezes a pessoa não tem esse traço, principalmente no formato da cabeça. Então, ela não sabe o que você está precisando. Mas você tem isso muito forte, tanto essa questão de, eu estou muito feliz, eu estou muito triste, uma intuição de chegar no lugar, de sentir o que está acontecendo ali, percepção com relação às pessoas, o que ela precisa, e você pensa muito no coletivo, não é uma pessoa individualista, você quer sempre o bem-estar das pessoas. Também você tem um pensamento de negociação. Quando você vê alguém, é como se você fizesse um escaneamento. Essa pessoa pode ser útil para mim em quê? De quê? E uma relação de troca até. Se eu der isso, o que a pessoa vai me dar em troca? Quando está no recurso, é o ganha-ganha. Quando está na dor, eu ganho, dane-se o outro. Né? Então, por isso que a gente vê muitas pessoas aí enfim, praticam golpe, que persuadem com facilidade, porque é um recurso que está usando para o mal, que é um recurso na dor, porque a pessoa, sei lá, tem que analisar se teve algum trauma, alguma coisa que o recurso, que seria o positivo, não faz sentido para a pessoa e ela está indo para esse mal de tirar vantagem. Exatamente. A gente usa Exatamente. como quiser, né? Você Exatamente. pode usar uma arma. É igual uma faca. Para se defender, pode usar... ou para... Exato, você usa uma faca para cortar um bife como para matar alguém. Então, você tem ali a faca, pode ser o que você deseja. E você tem um pensamento estratégico também. Então, você pensa de forma estratégica. Vai entrar no projeto, você já está pensando ali, eu vou fazer isso, olha aquilo, não sei o que, tá. Sabe aquele meme da Nazaré? Cheio de equação? É mais ou menos assim, você está analisando. Você também... E você tem também um pensamento muito de planejamento, de detalhe. Você quer uma coisa bem organizada, não é de qualquer jeito. Vou fazer no impulso. Às vezes até dá vontade de fazer no impulso alguma coisa. Fala, não, mas eu não vou fazer no impulso não, vai que dá merda, vai acontecer alguma coisa, não. Eu quero um trem organizado, eu quero sentir segurança, eu não vou dar uma palestra sem saber o que é, não. O que você quer, como é que vai ser, porque você precisa dessa segurança também. E do rígido, né, na cabeça que você tem, é a questão da perfeição e muito e se. Eu sou jornalista.
E se eu fizer comunicação não violenta? E se eu fizer palestra? E se eu escrever um livro? Então, muito e se no positivo é que você está criando, está fazendo, está em movimento. E tem o e se negativo. E se eu fizer palestra e não for ninguém? E se eu fizer um livro e não vender? Então, aí é para o negativo e acaba não fazendo com medo da repercussão, o que vai acontecer. Então, o recurso é sempre positivo, fazendo, criando, inovando, e para o negativo é sempre a dor de, eu vou ser, as pessoas não vão gostar, eu não vou ser querida, eu não vou ser perfeita, né? Qual que é a imagem que eu vou passar? Então, fica nesse sentido. E na dor também do traço, você, principalmente esse psicopata que você tem no rosto, né, que é esse triângulo aqui, na dor, você vai ser muito desconfiada e vai ter pensamentos de vingança. Filho da mãe fez isso, você vai ver o que eu vou fazer. Né? Então tem essa sensação de eu vou me vingar, você vai ver. Aí, quem fez alguma coisa. Não assistiu minha live? Tá anotado minha blacklist aqui, né? Negra. Tá anotado. Agora... Eu não esqueço fácil, nem as coisas nem as boas que ruins. fizeram para mim, nem as ruins. Infelizmente, que é verdade. Mas sabendo, né, dessa característica, tenho procurado olhar para os fatos, né, para os aprendizados, e não para o que doeu, né, exatamente. É um trabalho que eu faço continuamente mesmo. E, assim, já tive grandes oportunidades de me vingar de pessoas que me fizeram muito na vida, sabe? Mas aí eu parar depois já com muita terapia, muita Não vai autoconhecimento. valer a pena. Pensa, né? Não vai, tem ação e reação, já conheço algumas leis básicas da natureza. Falar, não, né, que a gente faz de melhor, a gente entrega para tá Deus, tudo tudo certo. Então, eu tenho vontade de me vingar ainda, não vou ser falsa, falar que não, mas eu não me vingo mais. Tem o freio, né? Tipo assim, eu vou me vingar, não preciso disso não, deixa quieto. Agora, o seu olhar. O que seu olhar diz, né? Quando você olha para a pessoa, né? Tá vendo esse olhar todo desenhado aí, delineado? Você tem um olhar solucionático. O que isso significa? Você encontra soluções enquanto as pessoas ficam procurando resolver. A solução está nos seus olhos, é uma coisa rápida. Então, por exemplo, o pessoal fala assim, esse cômodo não tem ar-condicionado, a gente não sabe o que faz. Aí você vai chegar, tipo assim, é uma coisa tão óbvia. Pega o ar-condicionado do outro quarto, ninguém usa. Mas, nossa, é mesmo. Então é uma coisa muito fácil para você. As soluções saltam aos seus olhos, né? Então, daí que eu falei do esquizoide. Lembra que você tem pouco, mas você tem na área de minimização. Então ele potencializa, que é essa questão de encontrar soluções com mais facilidade se comparado às outras pessoas. O seu olhar também é muito bom para gravar vídeos, principalmente para conversar com as pessoas, porque é um olhar que conecta. Quando você olha para a pessoa se sente vista, ela se sente acolhida, ela se sente que está sendo ouvida, sabe? Então é um olhar que tem esse ponto muito positivo de conexão. O psicopata traz para você um olhar observador. E aí, tem um monte de gente que me conhece que pode desmentir se for assim. Ou confirma. Será? Vamos ver o que o pessoal vai falar aí. O seu olhar também mostra que você é uma pessoa observadora, avaliadora, você fica sempre ali, ó, observando o que está acontecendo. E também você tem um olhar sedutor. Isso pode te trazer problema. Por quê? Às vezes você fala, sei lá, me dá um copo de água, aí o cara acha que você está dando mole para ele. Ele fica, essa menina tá afim de mim. Já aconteceu isso? De alguém achar que você está... a pessoa que tem esse olhar assim mais sedutor, né? E a boca também, né? Daqui a pouco a gente vai falar da boca. Sente muito essa dificuldade, né? Passa por essa situação de muitas vezes até constrangimento, né? De pedir alguma coisa, de falar alguma coisa, mas é um olhar, é tão penetrante quando fala, tudo bem, tudo bom? Você pode fazer não sei o que pra mim? Aí a pessoa fala, tá me dando mole, tá afim de mim, olha como ela tá me olhando, né? Pode ser que a pessoa saiba já desse olhar e faça com intenção, mas pode ser também que ela nem faça ideia que ela tenha esse olhar sedutor e acaba passando por situações
bem delicadas, assim, de sentir mal, de sentir, né, constrangida. Às vezes a pessoa dá muito em cima. E aí, você tá afim de mim ou não tá? Aí você fica dando em cima e agora fica fazendo isso, né? Então, tem situações bem constrangedoras. O que você percebe? Faz sentido? Sim, faz muito sentido, tal, até com a minha sogra, isso ouvi verdades, hein? Sincera, a minha é maravilhosa, não posso nem falar que ela, se precisasse, mentia pra mim. Mas fico feliz e, nossa, faz total Agora, sentido. Sou super então, desconfiada, super no, gosto de me conectar. Falou, fez agora, sentido. na dor, quando você está na dor, a dor, só explicar o que é a dor. A dor não é necessariamente sentir dor. Quer dizer, quando você não está no recurso, você está na dor. Então, por exemplo, o que é um olhar na dor? Quando você está distante, desconectada, é um olhar vazio, sem brilho, porque você tem um brilho no olhar, é muita intensidade, né? Então, quando você está, tipo assim, a vida não faz sentido, não tá legal, então perde esse brilho, esse encantamento. E fica um olhar desconfiado, um olhar julgador, tipo assim, essa pessoa não presta, só quem presta sou eu. Ai, que menina chata, que menina... Então, é um alter ego, né? Da pessoa se... é um sofrimento grande, mas para ela não ficar por baixo, fulano não presta, eu que sou boa nisso. Então, é uma coisa muito de julgar, de criticar o outro. Esse é um olhar na dor. No recurso, não, é um olhar de, nossa, que pessoa bacana, a hora que ela faz, eu quero me juntar a ela, eu também quero fazer parte. Na dor, não, credo, nem quero chegar perto, porque nem é tudo isso, não. Então, tem essas questões da... Julga, a CNV sempre diz que o ser humano julga que nem os peixes nadam. Então, julgar faz parte da Exato. nossa vida e, sem dúvida, eu também julgo. Tento sair do julgamento e ir para outros lugares, né? Ir para empatia, ir para outros lugares, mas nem sempre eu consigo, obviamente. Ô, Cíntia, só te interrompendo um minuto, o Pedro está perguntando aqui se você já fez essa análise em quem tem TDAH. Tem alguma Não, diferença? até hoje não fiz. Mas eu fiz análise em uma médica e foi muito interessante a análise porque ela tem um traço no olho, principalmente na cabeça, o esquizoide. Então, o esquizoide é assim, ele está conversando aqui com a pessoa, ele se conecta, vai para todo mundo. Aí fala, você está prestando atenção no que eu estou falando? Entendeu? Ele desconecta. E quando acontece alguma situação, uma adversidade, ele para, dá a impressão que travou, mas para, pensa e depois vai agir. Então, as pessoas, de forma geral, podem achar que, essa pessoa aí, nossa, que menina, pessoa esquisita, nossa, olha como ela funciona. Mas é uma forma diferente de funcionar. Mas TDAH especificamente, se a pessoa tinha, ela não comentou comigo, não. Né? Especificamente assim, não fiz, não. Agora vamos para a boca da Mariana. Bom, eu já vou dar um spoiler aqui, ó. Quando a gente vê uma boca grande, carnuda, assim, é que ela tá com batom, mas é bem rosinha também. Isso mostra uma pessoa que gosta de conversar, tem facilidade, né? Então, a área da comunicação, Muito. para a Mari, é muito importante, conversar, né? E no caso dela, ela tem boa dicção, a pessoa que tem muito desse traço da oralidade, gosta de cantar, de interpretar. Você canta, Mari? Canto do meu marido em casa. Né? Gosta de cantar, de interpretar. Gesticula muito. Muito também. Gesticula bastante. Juntando os traços todos, né? Também, né, Carol? Todo mundo com bocão aí na família. E todo mundo canta E super gosta bem. de... Você pode ver que as pessoas que têm um bocão conversam, têm facilidade para conversar, para se comunicar de forma geral. E tá, menina? Minha cunhada que conversa, marque tudo nessa vida. Vamos. Não bota a boca nunca, que senão vai piorar a E situação. ao contrário também. Então, a pessoa que quase não tem lábio, tem a boca bem apagadinha, não gosta de falar, vai ser uma pessoa mais objetiva. Então, tem isso. Só para você analisar, falar assim, fulano não gosta de falar. Esse gosta de falar. Olha só, como a boca é carnuda. Então, já... já dá, Emoção ali, né? de De olhar olhar o para você, olha a perfil da boca, pessoa. esse gosta de conversar. Esse aqui não gosta muito não, é mais objetivo. Então, é bem interessante o porquê que a gente tem uma boca grande, uma boca menor, né? Enfim, tem toda uma explicação. E você também tem uma facilidade, tem uma fala persuasiva,
tá? Até porque como tem o psico, então é uma fala persuasiva que gosta de negociar, né? Tem essa facilidade, fala com propriedade, gosta de falar com segurança. Então é aquela situação, por exemplo, você vai dar uma palestra, você vai fazer algo, você quer estar bem preparada e estar preparada até para aquelas perguntas capciosas que a pessoa faz só para testar. Então você vai ter o maior prazer de responder, falar, tá me testando? Você vai ver, né? Vou responder. E também tem uma fala envolvente, que encanta, que envolve, né? E você tem na hora de sorrir, abre mais para um lado. Isso significa que você tem mais facilidade de se conectar, de persuadir mulheres. O seu público é mais feminino? 70%. Você tem mais facilidade de se conectar com as mulheres do que com... Não é que não se conecta com os homens, mas vai ter mais facilidade com as mulheres. Isso aqui é tudo no recurso, é lindo, né? Recurso é fantástico. Na dor, você vai ter uma fala de vitimismo. Ai, coitadinha de mim, ninguém me ajuda, coitadinha, nananã. De muito... O psicopata ele vai intensificar a vítima, ou então vai ser uma coisa mais autoritária. Eu pedi para você fazer, você não fez. Ou um encantamento, ou usar até a sedução. Ah, faz pra mim, se você fizer, eu faço não sei o quê. Entendeu? Então, pode usar dessas habilidades. Só com meu marido. Agora a gente vai para o tronco. O tronco, a primeira impressão que você passa é de uma pessoa independente, autossuficiente, de uma pessoa confiante. Mas também você pode passar uma imagem de metida, arrogante, prepotente. Alguém já falou para você? Ah, eu achei que você era metida. Ah, eu achei... Mas é por conta do tronco. Você vê que você tem uma postura, você chega chegando, né? Então, essa postura, a forma de andar, a pessoa fala, eita, que menina chata, nem te conhece. Menina chata, metida, olha como ela anda, olha como ela acha que tem o quê? O rei na barriga, né? Por conta disso. Como é que você quebra essa imagem? Agora é o pulo do gato, hein? Como é que você quebra? Você vai... É a boca, sorrindo. Não sei se é o melhor, mas é a minha estratégia. Exatamente. Então, você vai num lugar, você vai a uma reunião, vai ter uma reunião com muitos homens ou com mulheres, o pessoal não te conhece, você chega sorrindo. Bom dia, boa tarde, tudo bom? Então, você quebra isso. A pessoa vai te ver como autoconfiante, independente, mas como uma pessoa acolhedora, uma pessoa acessível. Não uma pessoa metida, uma pessoa inacessível. Então, através do sorriso. Só que, no teu caso, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com o sorrir. Se sorrir demais, com o olhar, tá dando em cima de mim. Ah lá, você viu? Né? Ela é casada, né? Ainda pode... Então, tem que tomar só um cuidado no sorrir demais para os homens, né? Para não passar por saia justa, que não tem essa necessidade. E o ruim de ter... Né? O lado positivo é que você vai passar uma autoconfiança. Às vezes você está insegura pra caramba, acabou de fazer um curso e vai dar o treinamento, sei lá, mas as pessoas vão ver que você está segura, que você está autoconfiante por conta da postura. Né? Então tem o lado positivo. O negativo é que você pode não receber ajuda de ninguém porque a pessoa acha que você não precisa, que você é autossuficiente. Então, vou ajudar a Mariana, não, para quê? Ela é autossuficiente, ela dá conta, não precisa de ninguém, não. Então o lado negativo é esse. E o positivo é que você vai brilhar no sentido de, eu tenho autoconfiança, eu tenho domínio desse assunto. Às vezes nem tem, tá com medo ali, ai meu Deus, e agora? Mas vai passar uma imagem de que domino tudo. Cíntia, você não sabe como que é interessante ter essa avaliação sua, né? Porque aí você vai entendendo, se entendendo, né? E aí eu vejo como eu me conectei com a CNV, com a comunicação violenta, justamente para me ajudar a melhorar esses, né, na dor, essas fraquezas, né? Você acabou de falar, não recebe ajuda. Eu sempre tive dificuldade, né? Às vezes tá precisando muito, não me ajudavam, e por ter... E eu não sabia pedir com clareza as coisas. Eu ficava imaginando que o outro tinha que adivinhar, como você disse. Que eu ajudo todo mundo, porque era o ninguém mínimo, me ajuda, né? Pô, E aí, falar. com a CNV, mas a CNV me ensinou que as pessoas são diferentes e que cada um pensa de um jeito e que eu preciso aprender a pedir com clareza, a expressar o que eu sinto, as minhas necessidades. Então,
Eu acho que assim, cada um vai achar o seu caminho, com certeza. Não tem só CNV no mundo, tem milhares de Sim. caminhos e todos são bons, né? Mas como saber dessas coisas, né, leva a gente para lugares melhores e a resolver esses pontos fracos que a gente tem e potencializar os fortes, né? Tô achando E tudo assim, sensacional. se você Obrigada. sabe que você precisa pedir, porque o outro não vai adivinhar, fica mais fácil. Então tá, o outro não vai adivinhar, ai, eu tô com frio, tem como você desligar o ar ou, né, aumentar a temperatura? Ah, eu tô precisando ir não sei na onde, o carro não tá bom, tem como você me dar uma carona? Porque às vezes a pessoa até quer, mas essa postura de autossuficiente é para, ah, eu nem vou oferecer porque não vai querer, não vai aceitar. Então e você vai ver que quando você pede, mostra essa vulnerabilidade, a pessoa se conecta mais com você. Ela vai ficar até, nossa, que legal, tá ajudando, e vai se abrir mais com você. Apesar que vai se abrir mais com você, porque você tem esse traço também de essa empatia. Então, a pessoa que chega perto de você, não falei isso ainda, isso é importante. É, você não é assim com os outros, mas os outros são assim com você. Esse formato que você falou do seu corpo, o meu formato é mais quadrado e tudo mais, é como se fosse um cofre. Então você tem facilidade de fazer com que as pessoas se abram com você. Do nada, você está conversando, tá no salão, a pessoa tá ali, ai, Mário, preciso te contar uma coisa, eu traí meu namorado, sei lá, eu não sei o que eu faço, o que você acha, tal, tal, tal. Aí você vai dar né, uma orientação, um conselho, porque ela sente essa confiança em você. Exato. A Carol tá até falando aí que ela não se abre, mas comigo se abre. Tem muita gente que não se abre com ninguém e do nada vem É. falar para mim. Aí outras pessoas têm, ué, você é uma pessoa super fechada, né? Eu falei, nossa, comigo ela contou a vida inteira dela, não achei ela fechada, né? E eu não sabia que isso era só comigo, Assim, é uma então característica sua. interessante. Então, é inconsciente. Então, só a pessoa te olha, ela fala assim, posso me abrir com ela vai guardar meu segredo. Né? Inconsciente. Aí quando ela vê, ela fala, não sei o que aconteceu, eu não sei porquê, mas eu senti uma energia tão boa com a Mariana. Não sei, quando eu vi, já falei. Mas é por conta disso. É a sua estrutura, você tem essa facilidade. Do mesmo jeito que você tem essa facilidade de guardar segredos, você tem uma facilidade de guardar situações sua, de não falar. Seja Por. seja sentimento, seja alguma situação que você viveu e não gostou, tipo assim, eu falo muito na área de comunicação, né? Meus exemplos são hilários. Eu fiz uma palestra, não gostei. Aí você vai ter um atrito ali, porque a sua rígida vai querer falar assim, eu não vou falar para ninguém que eu errei ou que não foi bom, porque eu não sei o que o outro vai fazer com isso. Mas o seu lado oral vai fazer, eu queria tanto um abraço, eu queria tanto que alguém viesse aqui falar comigo. Então, existe uma briga, falo ou não falo, né? Se eu falar, o que o outro pode fazer com essa informação? De repente vai jogar na minha cara, de repente vai falar para outra pessoa, eu não quero expor isso para os outros. Né? Então, você tem uma dificuldade, né? Tende a ter uma dificuldade de se abrir justamente porque tem uma desconfiança muito grande. Confiar para você é difícil, é um desafio. E quando confia e alguém vai lá e conta e você fica mal pra caramba porque você confiou na pessoa, aí é pior ainda, porque aumenta esse grau de desconfiança. Já aconteceu com você? Ao mesmo tempo que as pessoas confiam com facilidade em mim, eu não confiar com facilidade nas pessoas, né? Que interessante isso. Mas, por exemplo, se você não conhece a pessoa se abriu com você, você tende a se abrir com ela, porque não conhece, então não é próxima, né? Então pode ser que não vai falar nada, não vai fazer nada, então pode ser mais fácil para você do que de repente se abrir com alguém que é ali da tua família mesmo, porque pode usar isso contra você em algum momento. Mas você fez isso e isso. Então, você ficaria numa saia justa. Então, não, eu prefiro falar com algumas pessoas específicas e não me abrir dessa forma que eu posso vir a me arrepender. Uhum. Sim, sim, faz sentido. E eu tenho trabalhado isso também com a CNV a partir das vulnerabilidades, né? De saber que a minha vulnerabilidade, me conecta com as pessoas, né? Antigamente eu pensava que eu afastava as pessoas ou que elas iam ligar. Hoje em dia eu vejo que muitas vezes o meu defeito que me conecta com o outro. Então, eu tenho usado isso a meu favor também, quando eu dou conta de Sim, porque usar. a partir do momento que, né, a pessoa olha, nossa, Mariana, especialista em comunicação não violenta, jornalista, aí de repente você conta, eu tô com dificuldade nisso, tá? A pessoa, olha, ela é humana como eu, vou me abrir com ela, né? E a pessoa se identifica automaticamente porque
nossa, ela passa por isso, né? Ah, então eu vou falar também a minha situação. A pessoa que tem o traço como o seu, tipo assim, de não confiar, né? Eu vou me abrir com ela porque ela é vulnerável também, ela tá contando um segredo dela, eu vou contar o meu também, então vai ficar de igual para igual, né? Mas a pessoa que tem mais oralidade ou outros traços, né? Ela tem, só de olhar para você, ela se abre porque ela sente uma segurança, sente uma confiança muito grande em você. Com relação a quadril, vamos supor uma situação, o quadril mostra a sua flexibilidade diante da vida, dos desafios. Então, vamos supor que você está num lugar, num shopping que está pegando fogo. Seus traços. Você no recurso, você vai usar o seu oral para confiar na intuição. Então, estando no recurso, você fala assim, não, minha intuição diz que é para cá, então vai pegar as pessoas que estão com você ali, vamos todo mundo para lá. Até porque quando você entra no shopping, por exemplo, enquanto as pessoas estão só olhando loja, você está olhando ali, ó. Ah, ali tem extintor, tem saída, tem não sei o quê. Então, automaticamente, você já está mapeando todo o lugar ali. Numa situação adversa, você sabe o que fazer, porque... Hoje eu tava pensando nisso. Falei, gente, eu saio de bicicleta aqui, eu já fico pensando no carro, se vai atravessar, se não vai. Falei, gente, tem que parar de ser pessimista desse tanto, né? Analítica, assim, achando que vai dar alguma Então, coisa mas isso não é errada. pessimista, não. Mas é Isso bem. você está prevendo numa reação adversa o que pode acontecer. Então, o carro bateu, tem um lago ali, se acontecer alguma coisa cair no lago, o que eu posso fazer para me salvar? Então, automaticamente, é o meme da Nazaré, a equação que você está fazendo se acontecer qualquer coisa, nananana, então já está tudo bolado ali. Então, numa adversidade, né, tá no shopping, pegou fogo, você vai seguir a tua intuição, mas automaticamente você já vai ter mapeado ali, eu vi uma saída, é por ali, vamos todo mundo. E você não vai se preocupar, tipo assim, salve-se quem puder. Não. Peraí, fulano tá comigo, fulano, vem, vamos. É uma questão coletiva. Você quer salvar todo mundo ali que tá com você, e se puder salvar outras pessoas também, melhor. Mas você vai pensar nessa questão coletiva. E você vai achar N possibilidades porque você já mapeou tudo. Agora, quando tá na dor, você já não tem esse senso analítico tão profundo. Então, você pode ser uma pessoa muito impulsiva. Tipo assim, sei lá, não sei onde é a saída, vamos todo mundo por lá. E, de repente, é o lugar que tem mais fogo. Entende? Então, e aí, como você lembra que eu falei que você tem 50% racional e 50% emocional? Então, dependendo da situação, se você ficar muito emocional, pode ser que o seu poder de decisão fique reduzido. E você vai agir mais no impulso, no sentido de, eu acho que é por aqui. E não no sentido de analisar estrategicamente. Aí, em situações assim, quando você lida com muita emoção, o ideal é ter alguém mais racional para poder falar, não, fica tranquila que eu tomo conta aqui, eu resolvo, fica de boa, né? Porque é muita emoção. Às vezes é o extremo, tá muito feliz, tá muito triste, mas tem hora que você tá mais racional e fala, gente, eu não tô me reconhecendo. Numa situação dessa eu ia chorar, olha como eu tô. E outra fala assim, cara, eu não acredito que eu tô chorando por causa disso. Sim, total. Quando tem situações muito drásticas, assim, bateu o carro, ou qualquer tipo de tragédia, eu fico muito calma. Assim, eu fico irreconhecível, não tenho emoção nenhuma, eu só penso em como resolver. E eu resolvo completamente a situação, vou à frente, resolvo. Mas aí passou ali a situação, aí vem aquela carga emocional enorme, tomando conta, e eu acho que esse 50% agindo de Exato. cada um na sua hora, né? Aí vem pesada depois. E agora, como é. Mas eu acho que eu consigo separar, né, Então, as mas, por duas exemplo, se em alguns você está no momentos. recurso, né, dos seus traços, então, por exemplo, você é uma pessoa que precisa aparecer. É importante para você aparecer. Então, você está fazendo live, você está aparecendo, isso você está deixando seu traço no recurso. Você é uma pessoa que precisa estar com pessoas que você gosta, né? Então, no dia a dia eu vou estar com, sei lá, com a família, com os amigos, no trabalho. Então, você vai se suprindo das suas necessidades. Eu preciso negociar. Você tem uma necessidade de negociar. Mas eu não estou em cargo de comando. Então, vai comandar a festa de amiga. Gente, pode deixar que eu faça um grupo aqui, eu falo o que cada uma tem que fazer. Então, você vai estar à frente de alguma coisa e o traço vai estar no recurso. E o masoquista, como é que deixa o traço no recurso? É organização. Você precisa de planejamento, método. Então, eu vou trabalhar nesse projeto, então eu quero uma organização, eu vou preparar uma estrutura. E dessa forma você vai ficando no recurso. Quando é que você vai para a dor?
Quando a pessoa te expõe a uma situação que você não está preparada. Ah, Mari, eu quero que você... Ai, sei lá, a gente vai fazer uma live e na hora eu escolho um assunto aleatório aí. Não, peraí, aleatório não. Pode ser da minha área, que eu domino, que é, né, comunicação não violenta, alguma coisa específica. Mas eu quero saber pelo menos o tema que vai ser para me preparar. Não, na hora a gente vê lá. Não, na hora não. Então você precisa dessa segurança. Quando a pessoa te expõe, você não entende nada, sei lá, de petróleo. Ai, qual que é a sua opinião sobre o petróleo, tal, 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 tal? Opa! Você vai se sentir Eu totalmente sei. exposta, entende? Então você precisa dessa segurança. Você tendo essa segurança, Sim. estando no recurso dos seus traços, você vai ter uma vida tranquila. Agora, se você é uma pessoa que fica o dia inteiro sozinha, você precisa estar com pessoas. Você vai ficar na dor, porque você precisa estar com pessoas, ter contato, conversar. Você não conversar é horrível, é um castigo. Falou, Mari, você vai ficar uma semana aí sozinha, sem conversar com ninguém, nem WhatsApp, nada. Pelo amor de Deus. Entendeu? Não dá. Então, para ficar no recurso, saber o traço, qual que é a dor e o recurso, é importante. Falar, eita, se eu não estou me comunicando, se eu não quero ver pessoas, quer dizer que eu estou na dor. O que está acontecendo comigo? Eu quero virar essa chave, eu quero ir para o recurso. Então, automaticamente, a gente consegue fazer essa avaliação. Né? Ah, eu estou muito triste, eu sou uma pessoa muito para cima, animada, tem uma coisa errada. Então, você sabe que existe uma dor ali de algum traço. E pernas, né? As pernas mostram a sua execução, seu caminhar para a vida. Você é uma pessoa que, se fizer acompanhada, você faz feliz da vida. Vem, faz comigo, que eu vou adorar fazer acompanhada. Você é uma pessoa que precisa também Você tem consistência, então quando você começa algo, você vai até o fim. Você quer entregar da melhor forma, só que como você tem muito essa exigência, esse perfeccionismo, pode ser que nunca fique pronto, porque são dois traços, né? O masófilo e o rígido. Um demora para fazer, o outro até faz rápido, mas se os dois precisam dessa perfeição, fica, meu Deus, não está pronto nunca, né? Ai, não, dá mais uma semana e de repente o time passou e não está pronto, e aí outra ideia e começa tudo de novo, e chega uma hora que cansa. E se não tiver reconhecimento, tô fora. É mais ou menos assim para você. Tem que ter um reconhecimento, tem que ter uma visibilidade, senão não faz sentido. Total, isso é gás para mim, né? Cada um se motiva de uma forma, assim, uns pelo dinheiro, outros pelo incentivo, outros, cada um de um jeito e tá tudo certo em todos os tipos de incentivo, né? Importante a gente saber o que incentiva a gente justamente para conseguir, né, ter esse recurso e saber pedir também por ele quando necessário. Mas para mim é bem importante ter esse reconhecimento de alguma forma para eu sentir que eu estou no caminho certo, sabe? Exatamente. Então, para você é muito importante. Ah, suas pernas são bem fortes, né? Isso significa que esporte de velocidade não é para você. Então, não adianta, eu vou fazer corrida, vou competir com os haitianos da vida. Você vai correr maravilhosamente, mas você não vai ter a velocidade de um haitiano, porque as suas pernas elas são grossas e pesadas. Então, vai ser um esporte mais que se adeque a essa característica que você tem. Do mesmo jeito que, de repente, um esporte que tenha essas pernas mais grossas, mais fortes, uma pessoa que tem a perna fina não vai conseguir também, porque vai ter muita velocidade. Então, cada um com o seu esporte. Esses dias eu até fiz uma reportagem no atletismo, né? Tava tendo um campeonato, e aí o técnico falou isso pra mim, falou assim, olha, aquele pessoal ali, ó, tá vendo? Eles são muito fortes, eles não servem pra corrida, eles estão ali arremesso de peso, tá fazendo não sei o quê. Eu falei, cara, o corpo é fantástico, né? Até nisso dá pra saber qual esporte que a pessoa pratica, porque ou ganha velocidade, é questão de peso, força, então o próprio corpo meio que direciona aonde vai ter mais habilidade. Até conversei com uma jovem que tinha quase 2 metros de altura, eu falei, como é que você escolheu arremesso de peso? Ela falou, testei um monte, mas foi o que eu mais me identifiquei. Olha que legal, bacana. Super legal, muito legal E, mesmo. e E o corpo a mostra a vocação que a gente vocação, tem, né? Para que a gente exatamente. Então, no seu caso, por exemplo, sua vocação é comunicação. Você está na área certa, né? É se comunicar. Agora, que tipo de comunicação que vai ser? Ah, eu quero dar palestra, eu quero fazer treinamento, eu quero trabalhar, sei lá, em televisão. Aí você vai definir a área, mas o comunicar para você é muito importante. Né? Do mesmo jeito que uma pessoa que tem quase nada de lábio, né, e não tem um rosto assim, um formato mais redondo,
vai priorizar outras coisas. Então, se você tivesse um rosto quadrado, por exemplo, bem quadrado, você ia preferir, não só bem quadrado, né? Depende das outras características, mas ia ficar nos bastidores, não ia querer aparecer de jeito nenhum. Ia querer, por exemplo, ficar na parte burocrática de uma empresa, fazendo a contabilidade. Então, cada um veio para esse mundo para ser quem nasceu para ser mesmo. Então, por exemplo, um esquizoide, ele vai ter uma criatividade fantástica para fazer uma peça de teatro. O oral, ele vai poder interpretar essa peça. O psicopata vai buscar negociar. Onde que eu posso colocar essa peça? Né? Quem pode patrocinar? O masoquista vai pensar na parte estratégica. Ah, eu vou trabalhar o cenário, o figurino e o rígido. Ah, eu quero aparecer, eu quero brilhar. Então, cada um tem a sua função no mundo, né? E quando a gente está no recurso, a gente consegue potencializar esse recurso. Então, eu sou boa em comunicação, então eu vou focar mais na área de comunicação, que essa é a minha habilidade. Então, eu vou fazer curso de oratória, eu vou fazer comunicação não violenta, eu vou fazer PNL. Então, eu quero potencializar. Ah, eu gosto mais da parte burocrática, então eu vou trabalhar com coisas que sejam bastidores. Aparecer, para mim, é ruim. Então, você já sabe mais ou menos como é que você funciona e vai trabalhar no recurso. Esse conhecimento é muito legal para a empresa, porque às vezes a pessoa, vamos supor, seja esquizoide não gosta de conversar, né, muito. Ele não gosta de ter contato com pessoas. Então, como é que você põe uma pessoa que tem mais traço de esquizoide no atendimento? Chega uma hora que ele está tão irritado, ele precisa ficar sozinho, que ele vai ser ríspido, ele vai ser sarcástico, irônico, e a pessoa não vai gostar. Então, qual que é o melhor traço para atendimento? Oral rígido, né? Porque encanta, porque é um traço que gosta de conversar, que vai saber explicar. Até isso é importante na hora da colocação de cada funcionário no devido setor. Porque, esse aqui, ele é masoca, não gosta de aparecer. Mas tem que aparecer, aqui todo mundo tem que aparecer. Ele vai ficar na dor, porque ele não tem essa necessidade e ele se sente exposto, né, se sente humilhado. Essa é a análise, tá, Mari? A partir daqui, análise, esse aqui é o seu manual de funcionamento, é assim que você funciona. Quando eu encerro essa parte, aí vem as perguntas. Então, tipo assim, eu estou passando por uma situação, eu gostaria de entender, né, eu gostaria que meu corpo explicasse por que eu passo por isso, como que eu posso melhorar. Então, aí a gente faz uma avaliação, não existe fórmula igual para todo mundo, né? Não existe você, você está acima do peso, então é isso. Não, tem que avaliar o que contexto, por que será que ganhou peso? Porque o peso tem uma função no corpo, se ganhou peso é uma proteção, agora está protegendo do quê? Então, outras situações também, meu relacionamento não está bacana. Tá, mas não está bacana por quê? O que acontece? Então, a gente avalia de acordo com o formato do corpo, o que está acontecendo, se está na dor, se está no recurso, como que é a outra pessoa, né? O que espera para virar a chave e ficar na leveza. Nossa, Cíntia, foi sensacional. Eu já, na outra live, já tinha tido um pouquinho da ideia, né, do que você... Foi só um pouquinho e fiquei muito ansiosa, muito curiosa para conhecer mais e saber. E assim, super recomendo para todo mundo que quiser, por favor, sigam a Cíntia, eu sim, Rocha, né, seu Eu sou sim. Instagram. E eu sou sim, desculpa, @eu sou sim, para fazer também sua análise aí corporal e saber um pouco mais sobre você, porque algumas coisas eu sabia, mas muitas não, e saber com essa clareza para onde você vai em determinados momentos te ajuda demais a agir no seu melhor tom, né? A saber como, e se eu ajo assim, então vou ficar mais consciente nesses momentos para sair desse lado, dessa sombra, né? Dessa dor e buscar o que faz sentido para mim. Então foi muito sensacional. Agradeço demais por todo esse conhecimento, pelo seu tempo, pelo seu momento aqui em conjunto. E se você quiser falar mais alguma coisa, se despedir, Só fica à vontade. para que as pessoas entendam, aqui eu pedi para a Mariana não falar nada da vida pessoal e tudo mais, porque é uma live que está gravada e está aberta para todo mundo, né? Mas depois aqui da live a gente vai fazer uma sessão só nós duas, porque ali vai ter mais privacidade, né? Vai sentir ali um ambiente seguro para ela falar o que ela está vivenciando, alguma situação da vida dela, do trabalho, enfim, qualquer área, para, com base no formato do corpo, a gente virar a chave para que ela dê essa virada mesmo para viver no recurso e não na dor
Então, justamente para não expor, né? Como é uma live aberta, a gente não tem esse cuidado, porque senão fica chato. Às vezes vai falar de alguém específico, né? Que seja da família ou do trabalho. Aí a pessoa vê e fala, puxa vida, você tem esse problema comigo? Né? Não tem condições, né? Fica chato mesmo. Então, funciona assim. Melhor não expor, Exatamente, melhor né? não expor, né? Então aqui a gente falou o lado, né? Como é que você funciona, e isso é bacana você entender. Agora, essas particularidades aí tem que ser separado mesmo para. É um ambiente seguro, né? No ambiente seguro, como eu te mostrei aqui, você não é uma pessoa que confia fácil. E para expor algo exatamente, né, íntimo, né, algo da sua vida, uma particularidade sua, tem que ser um ambiente seguro, porque senão, né, o que as pessoas vão fazer com essa informação? Como é que vai ser? Melhor não. Estão cheios de informação sobre mim falando nisso, hein? Olha como vocês vão usar. Muito obrigada, viu? Agradeço demais, pessoal. Sigam a Cintia, @eu sou Sim. Procurem lá saber mais sobre esse tema, que é maravilhoso. Com certeza vou querer saber cada vez mais. Agora eu peço licença, que eu quero perguntar coisas que eu não vou perguntar aqui, Ah, porque eu sou exato. desconfiadinha, né? Então eu prefiro no íntimo. Beijo. Um beijo, pessoal. Até semana que vem com mais tom, com mais meu melhor tom, com mais CNV, com mais autoconhecimento. Semana que vem tem mais. Beijo. Beijo, tchau, tchau.